O bolo tem uma história fascinante. Mas você conhece a história da massa pronta do bolo? Pois é, uma ideia maravilhosa que era para ajudar a vida das domésticas depois da Segunda Guerra Mundial, mas que foi rejeitada de cara. Olá, curiosos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Grace e hoje vamos falar de bolo. Estava eu batendo uma massa ali pronta de bolo de chocolate e eu lembrei dessa história. Hoje, quando nós vamos a um aniversário, a gente espera o quê? O momento do bolo. E é um momento tão especial, tem até a primeira fatia de bolo, né, para alguém especial. Quem será que vai ganhar a primeira fatia de bolo? Aniversário tem que ter bolo, festa de casamento tem que ter bolo, uma tarde chuvosa de sábado tem que ter aquele bolinho caseiro com café. E os primeiros registros de algo parecido com bolo vêm lá do Egito Antigo, surpreendendo um total de 0 pessoas, né, já que o Egito é pioneiro de muitas coisas, perucas, maquiagem, depilação. E claro, o bolo, obviamente, não é da forma como nós conhecemos hoje. Era mais como se fosse um pão doce, preparado com uma farinha fina, mel, e consumidos em rituais religiosos e pela elite. Então o bolo não era para qualquer pessoa, não. Na Europa medieval, os bolos eram com frutas cristalizadas, especiarias, como se fosse um precursor do panetone. Mas claro, era um luxo reservado à nobreza, já que açúcar e ingredientes mais refinados eram muito caros. Mais pra frente vem os bolos em camada, os bolos de casamento. Então vem a Revolução Industrial a partir de 1840 e os ingredientes começam a ficar mais baratos. Os bolos começam a ser acessíveis também para a classe média. A partir de 1920 começa um novo hábito, a música Happy Birthday. O hábito de assoprar velas. Passa a Primeira Guerra Mundial, passa a Segunda Guerra Mundial. E em 1947 surge a massa pronta, da Betty Crocker, desenvolvida pela General Mills, que é uma empresa norte-americana. O produto, então, é lançado. E ali, pós Segunda Guerra Mundial, a indústria alimentícia estava se desenvolvendo, buscando inovações alimentícias, tudo para facilitar a vida da doméstica. A proposta original, a mistura precisava apenas de água, então ela já tinha ovo em pó, já tinha óleo, já tinha leite. Misturando água, mexendo, levando ao forno, o bolo estava pronto. Tanto que o slogan era apenas adicione água e misture. Foi um sucesso total de vendas, né? Não, foi um fracasso total. As consumidoras não aceitaram bem a ideia, não. As donas de casa americanas rejeitaram o produto de cara, porque elas queriam sentir que elas fizeram o bolo e não apenas misturaram água. Essa praticidade excessiva não foi vista com bons olhos, já que elas se sentiriam inúteis. Era fácil demais aquilo, qualquer um poderia fazer. Elas sentiam que estariam enganando sua família. Preparar um bolo com as suas próprias mãos, quebrar os ovos, misturar os ingredientes, era visto como um ato de amor. O afeto, sabe? Fazer tudo com carinho para sua família. E essa falta de ingredientes, a falta de participação dos ovos, por exemplo, porque quebrá-los, jogar na massa, ai que incrível que era. Mas agora não tinha mais isso, então removia todo o simbolismo emocional por trás. Mas então a General Mills teve uma ideia. Reformulou o produto e trouxe os ovos para jogo, o que mudou tudo. Eles removeram o ovo em pó da massa e agora a própria dona de casa, ali a doméstica, teria que quebrar os próprios ovos. Não só isso, também o leite e a manteiga. E com essa nova ideia veio um novo slogan que mudou tudo. Você mesma adiciona os ovos. Então essa mudança criou aquela ilusão de bolo caseiro, de que ela estaria fazendo o bolo de fato. E adivinhem, foi um sucesso instantâneo. A questão aqui foi o fator psicológico, sabe? Pesou muito mais do que a praticidade. As donas de casa nessa época queriam ter a sensação que estavam cozinhando de verdade. E o simples fato de adicionar ovos dava a sensação de caseiro. E você, o que prefere? Fazer um bolo 100% do zero ou ter uma ajudinha da massa pronta? O único bolo que eu faço do zero é o bolo de cenoura, gente, adicionando trigo, adicionando a cenoura, o óleo. Mas o de chocolate, eu admito que eu uso a massa pronta. Eu não teria problema nenhum em não quebrar ovos e adicionar apenas água, mas estamos em outros tempos, né? O que você achou desse vídeo? Você já conhecia essa curiosidade? E se você quiser saber mais histórias e curiosidades que a escola não te conta, é só se inscrever no canal, viu? Deixando seu like ou seu comentário ajuda bastante também. Um grande beijo, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau!